Boa noite, eu sou Cacau Menezes, seu criado obrigado para assuntos leves, bem entendido. Quinta-feira nesse horário e canal Record News, estou sempre aqui com você para a minha noite no Conexão ND. Muito feliz com quem está nos vendo, mesmo que seja para falar mal, o que em se tratando de Floripa também nunca matou ninguém. É uma questão cultural. O ex-presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Ademir Arnon, foi homenageado sexta-feira passada pela OAB Santa Catarina com a comenda alusiva aos 88 anos da entidade. A homenagem ocorreu durante sessão do Conselho Pleno da Seccional e reconheceu o trabalho de Arnon à frente da ACI durante 12 anos consecutivos, em especial a conquista da sede própria da entidade. Desde novembro de 2020, Arnon preside o Conselho Superior da Associação Catarinense de Imprensa após a renovação da diretoria executiva, hoje presidida pela jornalista Débora Almada, que elogiou a iniciativa, abre aspas. O Ademir merece todas as homenagens porque foi um presidente agregador, amigo e batalhador. Se hoje temos uma marca respeitada por todos, muito se deve a ele, disse Débora, a substituta. Ademir Arnon, o nosso Jacques Nilson, pai do Pedro, aliás, do Bernardo, do João Paulo e da Marieva Oliveira, nossa colega aqui da NDTV, é o convidado de hoje do Conexão ND, justo na minha noite do vinho. Por coincidência, como chefe de cozinha gabaritado na nossa ilha, o vinho está presente no seu mais famoso prato, o coq au vin. Onde veio a vocação para o fogão? Estou certo, meu caro Ademir, quando falei do seu prato mais famoso, o galo com vinho, que na França é consagradíssimo, talvez pela pronúncia, coq au vin. Galo no vinho, manezinho, assim sou estranho. O nome francês dá mais charme. Boa noite, meu amigo. Perguntas, fiz duas, que você tem para responder antes de se apresentar. De onde veio a vocação para o fogão e como surgiu o galo no vinho? Bom, primeiro, boa noite a todos. É um prazer estar aqui presente com um grande amigo, uma figura familiar. Me sinto extremamente honrado e agradecido. Eu tenho vocação desde muito cedo, mas tenho certeza de que a minha relação com cozinha e com cozinha geral, francesa, veio com a convivência com Nelson Nunes. Nelson Nunes foi um homem acima do seu tempo, foi uma pessoa que me orientou muito durante toda a minha vida e sou extremamente grato a tudo que aprendi. Um homem extremamente culto, um homem que era uma locomotiva da sociedade da época, anos 70, né? E que faleceu tragicamente junto com o da Nova, com tantos outros naquele... Rômulo Coutinho. O Rômulo Coutinho de Azevedo. A cidade toda estava naquele acidente. Foi trágico para todos nós, mas me deixou assim muita coisa, um legado de gostar de cozinha, e uma cozinha não precisa ser chique, é uma cozinha bem feita, né? O coq au vin é um prato típico francês, né, que nada mais é de galo com vinho. E você foi um entusiasta e nós fizemos várias vezes esse prato, tanto na sua casa, enfim, em eventos. Então, essa é a vocação. E depois, mais recentemente, eu tive uma grande professora, que é minha esposa, Márcia, que é uma exímia cozinheira que morou na França também, que conhece muito de gastronomia e cozinha italiana. Então, eu sou... e vale lembrar também um amigo grato que se chama, que já é falecido, Valton de Souza. Agora, que tu conhecesse muito ser bem. Influenciado e ter como mestre na cozinha o Nelson Nunes, aí tu não podia dar errado mesmo. Aí tinha que ser francês, porque o homem era fera. Quem conheceu sabe. Ele foi chefe de cerimonial do governo Celso Ramos. Ele foi Celso Ramos e no governo do Ivo Silveira e no governo do Colombo Machado Salles. Ele era chefe de cerimonial, morava no balneário. Morava sozinho? Lá ele morava com a família. Ele foi a Rimo, sempre cuidou da família, a mãe, tia e as irmãs. Era uma figura excepcional, inteligente, professor de história, advogado. Enfim. Obrigado por lembrá-lo e por trazê-lo
ao programa. Tá. Quem é esse Ademir Arnon, um jornalista como eu, sem diploma, que presidiu por 12 anos consecutivos a Associação Catarinense? Então, eu queria saber, e os telespectadores também, um pouco da sua história de menino pobre ao momento atual dando entrevista na televisão. Eu acho que eu fui sempre muito discreto em tudo. A nossa formação não foi necessariamente em jornalismo. No período que a gente exercitava isso na função pública, enfim, você quando começou, você tinha 13 anos de idade. Então, naquele período, todos os grandes nomes do jornalismo, Moacir Pereira tem formação em Direito, Sérgio da Costa Ramos, Paulo, enfim, os grandes nomes naquela época faziam atividade, né? Tanto no serviço público como assessor. Raul Caldas, né? Todos os advogados, todos. Marcílio Medeiros também, entende? Tanto... Luiz Henrique Tancredo. Todo mundo. Todo mundo era isso. Não tinha curso de formação de jornalismo. A partir da instalação do curso de jornalismo, que foi criado, vamos dizer assim, dentro da Associação Catarinense de Imprensa, teve primeiro o embrião do curso de jornalismo, que foi apoiado pelos antigos, Ciro Barreto, Osmar Teixeira e tantos outros apoiaram esse curso. Depois o Moacir Pereira, o Paulo Brito e o César Valente, foram 3 de outro mais 5 que criaram, levaram a apresentar o projeto do curso de jornalismo. A partir daí, a formação de jornalismo era exigida. Era exigida. Obrigatório. E aí passou obrigatório. Eu acho que é justo, eu acho que hoje está todo mundo fazendo universidade, mas isso não tira o mérito daqueles que desenvolveram. Você tem 50 anos de jornalismo, entende? Então, todo mundo sabe que isso não tem como só a escola ter lidado, mas ajuda muito Paulo hoje. Paulo Francis, Milor Fernandes. Todos os grandes nomes Hélio do jornalismo, Gaspari. Como não tinha jornalismo aqui, as pessoas iam fazer ou em Porto Alegre ou no Rio de Janeiro ou São Paulo. Aqui não ia tanto. Depois voltou e eu acho legítimo. Hoje a FENAGE defende a obrigatoriedade, eu também defendo a obrigatoriedade, sou filiado à FENAGE, mas acho que hoje as coisas mudaram, porque existe essa possibilidade. Vale lembrar também que eu nunca tive uma expressão significativa no jornalismo. Eu sempre tive uma atuação, como a maioria sabe, de organizar. O meu trabalho era de estadualizar a nossa entidade, de apoiar o sindicato nas mudanças que foram feitas. Chegaremos lá. E basicamente isso aí. Então, sou um operário da comunicação. A associação que você presidiu durante 12 anos, Ademir, é uma das entidades mais antigas aqui e tradicionais da imprensa catarinense, né? Então, como é que surgiu e qual a sua importância para os jornalistas? Quando surgiu a associação, já tínhamos um sindicato dos jornalistas profissionais de Santa Catarina muito forte, que eu vou falar daqui a pouco. Tá. Mas eu quero saber quando e por que surgiu essa entidade paralela a uma que já existia. Não, na realidade são dois tempos. A Associação Catarinense de Imprensa, com essa marca, a CI, já vem antes. Ela veio de 1932, fundada por Altino Flores, o teu avô. Mas foi contigo que ela... Aí em 68, estava morta, Nazareno Coelho, Ciro Barreto, Osmar Antônio Schlindevai e tantos outros notáveis da época criaram a Casa do Jornalista. Exato. A Casa do Jornalista passou a funcionar, ela era um guarda-chuva da comunicação. Ali ficava situado o Sindicato do Jornalista, que era agora eu não lembro o nome, o Sindicato do Jornalista, o Clube de Repórteres Esportivo, tudo junto, e o Sindicato dos Jornalistas, fundado tudo ali. Era no guarda-chuva da CI, ela agregava todos. E não dava confusão? E não dava confusão. Porque a tua entidade agrega mais jornalistas de direita? Não, para nós, eu vou te confessar, a pluralidade, a CI advoga a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Isso está no nosso primeiro estatuto, em 1932. Para nós, o que nós exigimos é a pluralidade, beleza, o respeito mútuo, tanto à direita quanto à esquerda. A CI ela é ausente de relações. Mas não havia choque na Associação Catarinense de Imprensa com o Sindicato Jornalista? Teve.
No passado, não tanto. No passado, não tanto, Foi porque contigo? todos... Comigo eu enfrentei. Vamos falar já. Como você vê, então, as mudanças tão rápidas dos meios de comunicação? E aí, vamos continuar a ter jornalistas ou a mídia tradicional está com seus dias contados? O que você acha do futuro do jornalismo, Ademir, aqui no mundo? Eu acho que não vai, o jornalismo vai existir sempre. Entende? A mesma história que a gente escutou no passado, quando surgiu a televisão, que o rádio ia desaparecer, agora vem a questão digital, a digitalização da mídia. Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar, mas eu falo especificamente nesse caso do jornal impresso. A gente está vendo que o mundo ele muda. Em alguns países o jornal impresso está funcionando muito bem. E aqui tem que funcionar, né, E Ademir? aqui o nosso UND é o único jornal que tem uma equipe boa, atualizado, bem feitinho, entregue em casa. Eu sou colunista, Moacir Pereira é colunista, o Fábio Gadotti é colunista, o Paulo Alceu é colunista, o Fábio Machado é colunista. Tem uma turma boa. Hoje, o Grupo ND tem em torno de 300 jornalistas. Tá? 300 jornalistas em todo o estado de Santa Catarina. A maior empresa de jornalismo que contrata jornalista é o Grupo ND. Eu acho que o jornal impresso funciona muito bem, porque todo mundo olha como se a capital, realmente a capital perdeu dos anos 70, dos anos 80, né? Nós tínhamos Gazeta, Jornal Estado, Correio do Povo que vinha, não o de Jaraguá do Sul, o mais antigo, mas que vinha, o Zero Hora, Globo, Globo! Folha de São Paulo, Estadão. Tu lembra do cara que vendia o Globo na... Claro, um magrão, alto com umas coisas... Tinha um vozeirão que... Ele gritava o Globo. A gente saía de Coqueiros Pequeno e ia para o centro só para ver ele gritar o Globo. Os jornais ficavam estampados nas bancas, aquela variedade de jornal. Se lia muito mais. Hoje, evidentemente, que é outro hábito da juventude. Mas eu acredito que é uma passagem. Evidentemente que as mídias digitais vieram para ficar. Mas eu acho que é tranquilo de conviver o jornal impresso, o estado de Santa Catarina, é só observar a ADI, a Adjori, a quantidade de jornais que nós temos no interior do estado. Ô, Ademir, você passou o bastão da associação para, depois de tantos anos lá, né, para uma mulher. E como foi essa transição e como é que você chegou no nome da Débora Almada? Olha, é prazeroso fazer. A Débora Almada, nesses 89 anos da CI, que completaram agora, da Casa do Jornalista, 60 um pouco mais, um pouco menos, a Débora Almada foi a primeira mulher a presidir a Associação Catarinense de Imprensa. Essa mudança, com um grupo de consenso de conselheiros, entre eles Moacir Pereira, Meneguinho, o próprio Paulo Alceu, foi construído o nome de uma mulher, porque eu acho que era necessário. Luiz Meneguinho é o nosso diretor de conteúdo. Exato. E foi ele que fez o lobby para me te trazer. Não vai me comprometer aí. O Meneguinho é muito amigo e um excepcional. Eu digo sempre, é o melhor diretor de redação de todo o sul do país, sem dúvida. Eu fico vendo agora, prestando atenção no que esse homem faz, cara, é tudo com ele, né, cara? Tudo. Tudo chega nele. Tudo. Aí ele pode passar as coisas depois para o Marcelo, tal, que é o presidente, algumas coisas, mas ele está... com aquele notebook ali, é em casa, é no celular, é aqui. São todos os veículos, ele passa por ele, cara, passam por ele. O Meneguinho tem uma história rica no jornalismo, como editor-chefe, como diretor de redação, tanto Jornal da Notícia. E o Meneguinho prestigia muito as entidades de classe. O Meneguinho é uma pessoa que é estimulador. Nós temos agora o prêmio que é lançado pela CI, que foi lançado pela CI, e o Meneguinho já está questionando como é que vamos fazer e mobilizando toda a redação. Mas eu falo que essa construção do nome da Débora foi muito feliz, porque antes existiam 3 na linha sucessória. Era o Roger Bittencourt, meu querido amigo, que eu faço uma homenagem póstuma, é um grande parceiro, foi um grande parceiro. A Débora Almada, a Lucelena Evangelista Vieira. A Débora Almada era... A segunda, o Roger faleceu, era natural que a gente fizesse essa transição. Não teve dificuldade. Acho que eu tinha um pouco de receio, porque é uma mulher e a Associação Catarinense de Imprensa. Quando lançamos o nome, todos vieram apoiar, Moacir Pereira, enfim, todos, Osmar Schlinder, Osmar Teixeira. Então, acho que foi uma transição tranquila. Agora, nós estamos aí apoiando
as ações dela, que eu acho que ela é muito competente. É o que vale, né? A transição do sexo não influencia. Sem dúvida. Ser homem ou mulher. Não, eu acho que capacidade é outra coisa. Está cheio de mulher presidindo países aí, se dando bem, sendo reeleitas. Nós não podíamos ficar na vanguarda. Eu acho que não podíamos ficar para trás. Eu acho que a gente tinha que inovar. Tem que ser competente. E eu acho E que também 12 anos, né, brother? Tu também já, porra. Não, Nesses 12 anos, quantas viagens a Paris? Me diga. Não, mas não tinha nada a ver. Eu fiz viagens internacionais com a entidade, com a... Não estou falando com a entidade, estou falando de férias. Não, eu tenho uma Nenhuma. coisa... Eu sempre tive uma questão assim, nós temos um comportamento de, primeiro, apoiar a nossa entidade, os profissionais de imprensa que nela habitam, que estão, e também fazermos a relação empresarial. Nós somos plurais, nós temos relações públicas e privadas, sem nenhum constrangimento, isso não sendo subserviente. A gente se dá bem, eu me dou tão bem com o governador, como me dou com qualquer cidadão. Eu conheço esse cara aqui, o Ademir Arnon, da época do Tritão em Coqueiros. Antes dele namorar a Cássia Freitas, irmã do Miro, que é a mãe da Marieva. Bernardo. E do Bernardo. Quer dizer, a nossa amizade eu acho que já passa de 50 anos. Mais. Não, mas também, então tu conhece criança. Não vai dizer que mais que eu tenho 80, 70, calma. Não, eu não vou dizer, mas a gente se conhece por aí, 50 anos. Mas são 50 anos de muito respeito e de muita admiração. Sim, mas eu nunca tinha te visto falar tão bem como tu estás falando agora. Aliás, eu nunca te vi falar sério. A gente era amigo. Quando eu ia àqueles encontros do Pau de Panela, tu estava de avental. Depois eu te via nos outros lugares. Aqui em Florianópolis a gente tem a cultura do boteco que nem o Rio de Janeiro, né? A cacalhada se encontra... Era no Petit, os bares dos jornalistas, aqui Belândia e tal. Assim, eu nunca tive... Quando o Meneghini disse, o que você acha de conversar com o Ademir Arnon? Eu fiquei pensando, porra, sou muito amigo do Ademir Arnon, mas nunca vi ele falando nada. Eu acho que ele não vai segurar um programa. Porque eu acho que... Cara, tu estás dando um banho. Ô, Meneghini, obrigado pela dica. Meneghini é generoso. Mas o que eu acho é o seguinte, como nós temos tanta coisa que a gente não se... Morando na mesma cidade, a gente convive muito pouco, às vezes, com pessoas que a gente estima. E nós é o caso desse. Não sabia que tu era do ramo, que tu tinha tantas boas informações da nossa classe. mas tem coisas que eu reservo. Mas eu acho que, Cacau, eu acho que basicamente é isso aí. Eu acho que a gente sempre teve muito orgulho um pelo outro e nós sempre batalhamos para isso. Eu acho que nós somos cepa boa. O Ademir, como você está vendo a imprensa catarinense nesse momento, hoje, assim, e qual é a tua avaliação dos veículos e dos profissionais de Santa Catarina? Olha, eu sempre fiz a defesa. É evidente que eu sou crítico também, eu não posso me calar. Mas eu vejo a nossa imprensa, primeiro o seguinte, nós temos um Estado diferenciado e a nossa imprensa também. Apesar de tudo que o país atravessa, de crise financeira, a gente vê, por exemplo, hoje eu tive o prazer de perceber as coisas que estão acontecendo. Eu falo do ND porque é um jornal que eu tenho mais contato, tanto com o proprietário, como com o diretor de redação, com os profissionais de comunicação. Uma empresa jornalística que contrata 300 e poucos funcionários, jornalistas, fora outros, em todo o estado de Santa Catarina, é uma coisa significativa. Eu acho que a nossa imprensa tem outra questão, está brutalizada. As mídias sociais, antes nós não tínhamos esse confronto. Né? Antes a gente convivia tudo perfeito. A esquerda, o centro, a direita, eram todos amigos, a cidade era pequena também. Mas eu acho que com as mídias digitais, hoje, a coisa se transformou, existe se você está a favor ou contra. Se você gosta de um grupo de comunicação, você não pode gostar de outro. Aí não assina, e não aí assina, não assiste. Aí faz boicote. Isso não é saudável. Eu acho que a CI, e eu particularmente, convivo com todas as pleiades de pensamento, nunca pedi nenhum indicativo que a pessoa era católico, fazia umbanda ou era homossexual, mesmo porque a minha cidade, Florianópolis, era uma cidade muito permissiva no sentido... Homossexual no jornalismo aqui era só colunista social, né? Mas parece que já faleceram, né? Não, mas era tido assim, quando a gente fazia, quer dizer... Nada a ver também. Não, mas eu vejo assim que nós hoje, nós somos mais preconceituosos com o pensamento
com a água. Eu acho que nós temos o seguinte, Cacau, as pessoas têm direito de livre-arbítrio. A liberdade de expressão, ela se dá o seguinte, ela se dá com liberdade de responsabilidade. Então, eu acho que uma pessoa que comete qualquer deslize, infração. E para isso existe o Código Penal, existe o Código Civil, e o resto deixa a pessoa emitir as suas opiniões. Eu posso não concordá-la, mas eu prefiro que ele continue falando, porque isso eu acho que é importante, as pessoas conseguirem se expressar. Tem uma frase famosa do Voltaire, posso não concordar com o que diz, exato, mas respeitarei o direito de dizer. Mas tem outra coisa de que ficar calado. Eu prefiro alguma coisa assim. Quem viveu em períodos onde não podia expressar, era muito difícil. Eu acho que nós temos que avançar nesse campo. O Ademir, vamos fazer o nosso único intervalo comercial, porque esse programa tem 2 tempos. Agora a gente vai para o vestiário, toma uma ducha, o professor dá uma bronquinha na gente, toma uma aguinha e já voltamos para o segundo tempo e tentar virar esse jogo aí. Está favorável. Pô, obrigado. Voltamos com o Conexão ND. Eu sou Cacau Menezes, seu criado obrigado. Prazer tê-lo aqui conosco. Estamos hoje com Ademir Arnon, ex-presidente executivo, atual presidente do Conselho da Associação Catarinense de Imprensa, figura conhecida da cidade, muito conhecida, muito querida, amigo do Dalton Emendorf. O Dalton mandou um abraço e disse, tu não falar para o Cacau que eu estou aguardando ele para nós fazer um jantar para ele lá na Barra, tu não podes não me liga mais. Então eu quero mandar, Dalton, estou mandando um abraço Mas tu está me boicotando aí nesse Não, jantar. Vamos marcar sim, vamos marcar. A tua agenda é muito grande, Cacau. Não, senhor. Já tinha nesses últimos 5 anos, já te convidei umas 10 vezes nada, né? Não, mas vai acontecer agora. Agora a gente está... Na casa do Dalton, né? Vamos fazer lá na... Lá é gostoso, aquele canal lá. É uma figura querida, né, cara? Dalton é um irmão, inteligente. Um homem religioso, de museu, tudo. De museu não, de coral, de igreja. De museu também. É uma figura excepcional, um caráter excepcional. Dalton, meu irmão, meu amigo. Um beijo. Beijo grande pro Dalton também, coração, que eu adoro muito. Uma conquista sua é o Museu da Comunicação, né, Ademir? Num casarão aqui na Agronômica. É na Agronômica ou no Estreito? Na Agronômica. Na Agronômica. Que parece que mais um prédio assim, é num prédio histórico? Não, ele tem uma parte histórica, tanto é que foi. Ali funcionava o antigo abrigo de menores. Depois foi abrigo de menores, que na nossa época eram todos fardados. Não tem mais um abrigo? Não, há muito tempo. O abrigo sumiu em 1970 Meu pouco. Deus. Mas ali não tem mais nada, né? Não, aí tinha um prédio ali e... Juizado de Menores? Juizado de Menores da Infância e da Juventude. E aquele prédio pertencia ao Judiciário. No governo Luiz Henrique, nós queríamos fazer um projeto que é esse do Memorial da Imprensa e da Associação. A associação tinha um prédio na rua Vitor Meirelles e nós tivemos que fazer essa permuta. E no governo Luiz Henrique nós recebemos uma sessão pública. Depois os outros governos, como o governo do Colombo, o governo do Eduardo, do Pavan, todos foram generosos e aceitaram a ideia, porque nós queremos ali transformar o espaço, já existe o espaço, nós temos o projeto museográfico, museológico. Um dos grandes entusiastas foi o Mário Petrelli. E vale lembrar que outra pessoa que me ajudou muito, que foi o diretor das obras, foi o Moacir Pereira, que tem essa visão de cultura. Hoje, Moacir Pereira abre portas, né? É um chaveiro, né? Ele é um chaveiro porque o Moacir tem muito prestígio na área cultural. Então, criamos esse projeto e agora nós vamos dar o start com a Débora, evidentemente, na presidência da CI, eu como presidente do conselho e diretor dessa área do memorial,
Com apoio, tive mais uma coisa que eu gostaria de lembrar ao Mas já está telespectador. pronto? O quê? Não, o prédio já está pronto. Falta fazer o museu. Agora é a parte museográfica e museológica. Mas já saiu a graninha? Não, isso ainda nós vamos... Diria agora- o Túlio Capes, malho com honra, malho com o Mário, honra. O Túlio falava sempre isso aí. Ali nós vamos fazer uma parceria pública e privada. A ideia é a gente fazer isso, uma parceria do Estado e privado. Um grande entusiasta desse projeto era o querido, saudoso Mário Petrelli, que sempre esteve lá desde os primeiros momentos. O próprio Marcelo Petrelli, sempre apoiaram. E a ideia é chamar os veículos de comunicação, as entidades de comunicação, para que a gente instale ali um memorial. O que é esse memorial? Ele vai ter espaço para objetos de permanente, né, de exposição permanente. Agora, essa semana que passou, chegou uma linotipo que tu pegasse também, que era uma máquina alemã, inglesa, que foi uma doação da antiga IOESC no governo Luiz Henrique, de uma máquina para nós instalarmos no hall de entrada da CI. Temos lá uma réplica da primeira prensa, que instalou o primeiro jornal, O Catarinense, em 1831. Catarinense com TH. TH. E agora Esse era do Altino Flores? Não, o jornal Estado era do Altino Flores, em 1915. Tá? É o mais antigo, junto com o Correio do Povo, que está em funcionamento naquela região do Jaraguá do Sul. Mas Correio do Povo não é de Porto Alegre? Não, mas esse já era um Correio do Povo que tinha aqui. O de Porto Alegre pegou o nome nosso? Não, ali não sei qual foi sabe? não sei, mas o nosso tem 100 e poucos anos, o Correio do Povo, 100 anos. O de Porto Alegre era mais antigo, se eu não me engano, acho que foi daqui que pegou. Eu não tenho esse dado com certeza. Mas o nosso museu vai ser interativo, tipo o Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol. Nós temos todo o espaço pronto e agora nós vamos entrar nessa luta. Era para ter começado, mas infelizmente a Covid veio para minimizar. Ô, Ademir, não acha que ele está mal localizado, esse espaço? Esse espaço não seria mais assim uma atração turística se fosse mais pelo centro e tal? Eu acho, Cacau. O turista, o cara do interior, as pessoas... Como é que vai lá? Vai saber que é lá? Mas eu acho que isso aí é uma questão de hábito. As pessoas saem de lá para ir no SIC. As pessoas saem de lá para ir na praia. Saem de lá para ir no... Mas é diferente. É diferente, mas eu acho que isso depende de um projeto de comunicação efetivo. A ideia nossa é trabalhar com as escolas públicas, com visita guiadas, com as escolas públicas particulares, com profissionais de comunicação, e isso será uma escola para a gente revisitar isso aí. Né? Tu acha que vai inaugurar quando? Eu não posso dar uma data, porque nós vamos ter que começar tudo agora. Há quantos anos tu lançou essa ideia? Essa ideia está em torno de uns 4 anos, 5 anos do memorial. Por que aqui tudo demora? É muito complicado, Cacau. Acho que você é um responsável, porque você é um agitador cultural durante muitos anos. Florianópolis tem uma dívida de gratidão para com você, Ricardinho e tantos outros que fizeram cultura e que faziam... Por que tu estás tão assim carinhoso comigo hoje? Estás dizendo isso? Tu acha que eu vou morrer assim agora? Não, tu sabe que eu sinto que a nossa relação não posso falar... Eu chorei todos os dias. Hoje chorei, botei no balanço geral o aniversário do Peninha, Gelsi Coelho. Ah, grande querido Peninha. Foi uma raça daqui, Bebel Orofino, Valdir Agostinho, Roseli Pereira, Betinha, que era mais que tinha. Só tinha gente conhecida. O Peninha é um grande antropólogo, grande herdeiro do Cascais. Mas eu quero te dizer, só para completar, eu acho que você sempre trabalhou com isso. Eu acho muito triste, e aqui eu cumprimento o nosso presidente da Academia Catarinense de Letras, nosso colega, amigo e irmão, Moacir Pereira, que é um outro cara que batalha muito, que Santa Catarina tem uma dívida, porque ele tem estimulado. Já vamos chegar nele já. E uma das coisas que nos chama a atenção é o descaso do empresário, do empresariado. Eu falo isso porque é incipiente a participação do empresário, como nós temos em outros países, não quero aqui fazer referência, mas que temos em São Paulo, Rio, a questão cultural, o apoio cultural. Sabe o que eu estou imaginando? Esse museu aí
Na entrada da ponte ali, onde é a Guarda Municipal agora, que era aquele casarão da Marinha, se lembra? Muito. Que está ali Foi a entregado Secretaria para a de Guarda. Turismo também. É. Ali dá para fazer baile, vernissagem, baile de máscara. Na entrada da cidade, um casarão, pô, virou repartição para a Guarda Municipal. Lamentável. Não é? Lamentável. País, né? Concordo Carro, com estacionamento você. de carro da Guarda Municipal, um lugar privilegiado, 2 andares, um casarão antigo. Sem Paris, eles fazem logo um café, botam uma orquestra ali para fazer. E ali seria um lugar bom para o teu museu, aqui no centro, na Rita Maria, ou então na Alfândega. As pessoas estão a pé caminhando pelo centro. Pô, vamos dar uma olhada aqui. Lá vai ser difícil, gente, cara. Não, eu acho que nós vamos insistir nessa coisa, porque o terreno ali, a gente pensa, é próximo da beira-mar, é próximo eu acho que uma política de comunicação. Nós tentamos, antes disso, uma série de coisas. É muito complicado o investimento na... E eu acho que agora o governo, o público e privado, pode dar uma olhada para... Eu acho que tu vais ter que deixar para o próximo governo. Porque eu já vou te explicar. Os jornalistas em Santa Catarina, Ademir, não sempre tiveram muita atenção dos governadores. A gente sabe disso, né? Falamos até nisso aqui já nessa entrevista. No que precisassem de notícias, a matrícula de um filho na creche, um emprego para a mulher, uma passagem de ônibus para São Paulo, muitos até para o botijão de gás, né? De repente, eles eram dependentes dos governos e os governos atendiam. De repente, o governador Carlos Moisés cortou o barato da turma toda aí. Não precisou de ninguém até correr o risco do impeachment. Qual é a sua opinião sobre o que acabou de ouvir? Olha, Cacau, tu sabe que tu me conhece, as minhas posições são diplomáticas. Eu acho assim, a primeira que não tem que existir dependência. Eu acho que não tem. No passado, muito lá atrás, realmente as coisas aconteciam. Mas de uns anos para cá as coisas mudaram. Elas mudaram. Hoje existe fiscalização de poderes como Tribunal de Contas. Mas no governo do Estado tem uma enxurrada de ex-colegas meus da RBS, jornalistas gaúchos que vieram para cá há pouco tempo, foram demitidos, estão todos eles trabalhando no governo. É um absurdo. Tem mais jornalista trabalhando no governo do que em redação de... Eu digo mais, tem mais jornalista no setor público do que o setor privado. É impressionante. Eu acho que essa dependência... O cara se forma em jornalismo para ser assessor de imprensa. Mas sabe o que acontece? Ou então também? tem uma agência de notícia. Normalmente eles estão indo para outro caminho. Agora, eu acho fundamental do aperfeiçoamento permanente em novas mídias, e hoje tem muitas agências de comunicação se dando bem. Eu acho o seguinte, eu não tenho absolutamente nada contra a ocupação de cargos, seja por quem for. Eu acho que vale a competência. Infelizmente, às vezes a gente não vê isso. A gente vê, sai o governador, sai todo mundo é demitido, entra mais uma leve. Então, existe essa competição. Quem é que vai ganhar, quem é que vai... Mas você tem ouvido reclamação do pessoal da tua entidade em relação ao relacionamento com o atual governo? Acho que o governador Moisés, eu tive com ele, eu acho que em 2 oportunidades, 3. Eu recebi uma comenda do governo do Estado, que é o prêmio Jerônimo Coelho, e eu sempre vi essa falta de diálogo. Todo mundo sabe. Agora a coisa mudou. Mas sabe o que eu posso te dizer? É que eu conversei com o governador logo que ele entrou. Eu vi a primeira entrevista que ele deu. Não, Foi? Não foi entrevista, não. Foi o primeiro jantar no Palácio, eu e Ronaldo Dausch fomos lá. Bom. Mas eu senti assim, ele magoado, porque ele era desconhecido, era normal. É como agora, para a presidência da República ano que vem já tem 5 candidatos, mas só se fala em Lula e Bolsonaro. Então não se falava muito em Moisés. Ninguém nem sabia. O Moisés era um franco atirador. Ninguém nem sabia quem era. Ele nunca foi candidato a nada. Nunca teve envolvimento com política nenhuma. Mas é um cara inteligente, esperto. Pelo que eu escuto dele, ele não é bobo. Não, ele estava mal assessorado. E ainda está. Só que agora, o que aconteceu? Quando ele ganhou o governo, ele disse, não precisei de vocês e vocês não vão precisar de mim. E ele até uma vez me disse, jornalista, quando tiver um jornalista querendo notícia aqui no Palácio Agronômico, tu vai ver eles lá embaixo. E apontou assim para a rua, lá na entrada, isso é aquela lamentável. entrada da Beira-Mar Norte. É mágoa. Nada que um bom
assessor de imprensa, secretário de comunicação, na época tínhamos Paulo da Costa Ramos, Salomão Ribas Júnior, Antônio... Tinha uma porção de feras aí, Zigueli foi... Não teve uma pessoa para fazer a ponte. Dizia, não, tu não vai conseguir. Não é por aí. Governar sem jornalistas, os jornalistas não vão conseguir fazer o trabalho normal deles sem contato com o governador. Para de estar postando as coisas nas redes sociais e vem falar conosco. Acho que é mais saudável e ele vai ganhar muito mais. Agora, eu acho O Bolsonaro está tendo esse problema, me desculpa te interromper. Não, ele não tem porta-voz e ele é muito esquentado. Quando ele fala com a imprensa, ele já fala para chutar. Porque ele está sendo massacrado, aí ele quer descontar. Aí ele acaba... As pessoas não estão sabendo... Não é todo mundo está sabendo que ele está sendo massacrado. Então, a diplomacia dele, a educação dele se perde. Ele xinga, chuta, não sei o quê. Isso não é postura, isso não faz parte... Ele se queima de graça. Embora ele esteja falando o que o povo, a maioria do povo, quer ouvir, entendeu? Mas a liturgia do forma cargo... é que é. A liturgia do cargo, seja para quem for... Eu acredito que o governador Moisés, ele tá atenado por esse movimento. Primeiro, eu acho que não pode ter opção por grupos de comunicação A ou B, não tem que fechar as portas, essa é a minha... Se eu tivesse que mas conversar, isso aí ele não está tendo, ele não está discriminando. Eu tive com ele em 2 oportunidades, mas não conversamos absolutamente nada. Mas se ele um dia me perguntar, ele sabe qual é a minha opinião. Nosso tempo terminou, vice. Já terminou. Tem várias perguntas para fazer, não vai dar tempo. Só para encerrar, você já teve de comprar botijão de gás para algum jornalista ou radialista? Ou... Muito agora, Cacau. Nós temos um trabalho que eu não gosto de fazer, nem muito menos a Débora e tal. Mas a Débora, eu, há mais de 30 anos na Casa do Jornalista, e aqui vale lembrar Ciro Barreto, Osmar Teixeira, Osmar Schlindever e tantos outros que tiveram ali à frente, Nazareno, comprava e ajudava financeiramente. Agora, nunca se viu tanto jornalista desempregado, tanto jornalista em subemprego. Muita gente passando necessidade, até cesta básica. Então, a gente não tem ideia de o que está acontecendo. A gente glamoriza muito a função de jornalista, mas nem todos têm a oportunidade de ser um Cacau Menezes, um Moacir Pereira e tantos outros. A situação... Mas se o Cacau Menezes, quem vai querer ser Cacau Menezes? Pai? Ninguém todos. queria. Olha, Segundo no ginásio. você é um jornalista de 2 séculos, dos 2 séculos, tu e o Moacir Pereira. Vai levar 100... Tu e o Moacir, um caso nenhum. Um grande amigo. É o teu primeiro-ministro? Não, ele é meu irmão, meu amigo. Cacau, vai levar 100 anos para surgir um novo Cacau. Moacir, meu mestre, a gente ama, meu padrinho de casamento. Ele é uma figura excepcional. Como escreve livro, né, cara? Demais. 100 anos para surgir um novo Cacau e um novo Moacir. E 100 anos para você também, neguinho. No fogão. Bye, Shalom, que é de manhã. Amanhã, a partir de 12 horas, 10 para o meio-dia, a gente se encontra no Balanço Geral, NDTV. Tem coisa boa, hein? Bom final de semana para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.